De acordo com a venerável Maria de Jesus de Ágreda, esse livro, A Mística Cidade de Deus, foi em grande medida ditado pela bem-aventurada Virgem Maria. Maria de Jesus de Ágreda nasceu em 2 de abril de 1602 e faleceu em 24 de maio em 1665. Foi uma religiosa abadesa de Ágreda, cidade situada na província espanhola de Sória, na Espanha. Além de monja da Ordem da Imaculada Conceição, foi ainda uma escritora mística espanhola. Interessante que a irmã Maria de Jesus não foi só confidente. Ao convento chegavam todo tipo de pessoas, pobres, necessitados, mulheres, mendigos. Nenhuma dessas pessoas iam embora sem uma palavra de alento, sem uma ajuda espiritual ou bem material, pois a castidade era a sua principal virtude e o zelo pelos pobres e pelos necessitados a sua bandeira. Interessante que um exorcismo é realizado em 30 de março do ano de 1976. O demônio é obrigado a falar em nome da Santíssima Trindade, da Imaculada Conceição, da Virgem Maria, sobre a importância de duas grandes místicas da Igreja, Ana Catarina Emerick e Maria de Jesus Ágreda. Vejamos o que o demônio é obrigado a falar em nome da Imaculada Conceição da Virgem Maria. A propósito do começo da Igreja, devo acrescentar que, embora os evangelhos pouco contenham sobre a Santíssima Virgem, mais tarde, inspirados pelo céu, em visões e revelações, grandes santos lançaram muita luz sobre a vida e obra dessa que está ali em cima. Eles falam de Nossa Senhora. Aí o demônio vai falar sobre a outra, e essa outra fala que é Maria de Jesus Ágreda. Como os evangelhos contêm muito pouco sobre a Santíssima Virgem, é seu desejo que, nos confusos tempos que contém, que nos tempos que correm, que do alto dos púlpitos se recomenda a leitura dos livros de Maria de Jesus Ágreda, eles não deviam faltar em nenhuma família católica. Todos deviam possuir esses volumes. Aí os demônios, eles gritam desesperados. Ela quer que os sacerdotes digam que esses livros não devem faltar em nenhuma família católica, e deveriam mesmo recomendá-los aos protestantes. Quando os leitores verificarem toda a riqueza destes livros, não tardarão a compreender que ela é a Virgem Maria. E mais uma vez o demônio é obrigado a falar da Virgem Maria. Ela é uma criatura eleita e predestinada, uma criatura de uma grandeza imensa, jamais atingida por qualquer mortal. Os sacerdotes devem fazer compreender aos fiéis que é necessário divulgar esses livros, tão instrutivos pelo mundo inteiro, e sobretudo tê-los. Aí podereis compreender a nossa derrota em toda a sua extensão e amplitude, tal como a grandeza e dignidade dessa criatura que nos esmaga a cabeça. O corpo incorrupto está há mais de 400 anos no convento das Concepcionistas em Ágreda, no norte da Espanha. A mística Cidade de Deus, assim como a ordem que esta pertencia, defendia a Imaculada Conceição antes que essa fosse dogma proclamado infalivelmente no século XIX. Ela teve o dom da bilocação e usou para pregação aos índios no atual estado do Texas, nos Estados Unidos,
da América. E esta, uma mulher, como ela mesmo diz, uma indigna serva do Senhor, que só desejaria servir ao seu santo Criador. Testamento que nosso Salvador fez na cruz, orando a seu eterno Pai. Na cruz, o Senhor fez o testamento destes bens eternos, determinando quem seriam os legítimos herdeiros e quais os desherdados, com as respectivas razões. Tudo estabeleceu de acordo com seu eterno Pai, justíssimo juiz de todas as criaturas. Nesse testamento estavam resumidos os segredos da predestinação dos santos e da reprovação dos preceitos. Por isso foi testamento fechado e oculto aos homens. Na primeira parte, Jesus agradece ao Pai. Número 1401. Arvorado o madeiro da Santa Cruz no Monte Calvário, o Verbo humanado, nela crucificado, antes de proferir as 7 palavras, assim falou interiormente ao seu eterno Pai. Meu Pai e Deus eterno, da árvore de minha cruz, eu te confesso e enalteço, louvando-te com o sacrifício de minhas dores, paixão e morte, porque pela união hipostática da natureza divina, elevaste minha humanidade à suprema dignidade de ser Cristo, Deus homem ungido com tua mesma divindade. Glorifico-te pela plenitude de todos os dons de graça e glória que, desde o instante de minha encarnação, comunicaste à minha humanidade. Desde aquele momento, deste-me para sempre, pleno e universal, domínio de todas as criaturas. Na ordem da graça e da natureza. Fizeste-me, Senhor, dos céus e dos elementos, do sol, da lua e estrelas, do fogo, do mar, da terra e dos mares, e de quantas criaturas animadas ou inanimadas neles existem. Entregaste-me à disposição dos tempos, dos dias e das noites, dando-me senhorio e poder universal à minha livre vontade. Fizeste-me cabeça, rei e senhor dos anjos e homens, para os governar, premiando aos bons e castigando os maus. Para tudo me deste o poder e as chaves do abismo, desde o supremo céu até o profundo das cavernas infernais. Puseste em minhas mãos a justificação eterna dos homens, seus impérios, reinos e principados, os grandes e pequenos, os pobres e os ricos, de todos os que são capazes de sua graça e glória. Me fizeste justificador, redentor e glorificador universal de todo o gênero humano. Senhor da morte e da vida de todos os nascidos da Santa Igreja e seus tesouros, das Escrituras, mistérios e sacramentos, auxílios, lei e dons da graça. Tudo pusestes em minhas mãos, ó Pai, e subordinastes à minha vontade e disposição, por isso eu te louvo e exalto, te confesso e glorifico. Na segunda parte, Jesus operou e ofereceu a salvação para todos. Número 1402. Agora, Senhor e Pai eterno, volto deste mundo à tua destra por meio de minha morte na cruz. Por ela e por minha paixão, deixo cumprida a redenção humana que me encomendaste. Quero, meu Deus, que a mesma cruz seja o tribunal de nossa justiça e misericórdia. Nela cravado, quero julgar aqueles por quem dou a vida, justificando minha causa. Quero dispor dos tesouros de minha vida ao mundo, de minha paixão e morte, para que desde já fique estabelecida a recompensa para cada um dos justos e dos réprobos, conforme as obras de cada qual, conforme houveram me amado ou odiado.
A todos os mortais procurei e chamei a minha amizade e graça, desde o instante em que assumi a natureza humana. Sem cessar, trabalhei por eles. Sofri trabalhos, fadigas, afrontas, ignomínias, opróbrios, açoites, coroa de espinhos, e estou padecendo morte acerbíssima de cruz. Roguei por todos a tua imensa piedade. Passei vigílias em oração. Jejuei e caminhei ensinando-lhes a estrada da salvação. Quanto depende de mim e de minha vontade, para todos a quero, como para todos a mereci, sem excetuar ninguém. Para todos e para sempre, promulguei a lei da graça e fundei a igreja onde serão salvos. Na terceira parte, Maria, primeira e universal herdeira de Cristo, número 1403. Por nossa previsão e ciência conhecemos Deus e Pai meu, que por malícia e rebeldia nem todos os homens querem a salvação eterna. Não aceitam valer-se de nossa misericórdia e do caminho que eu lhes abri com minha vida, obras e morte. Desejam seguir seus pecados até a perdição. Sois justo, Senhor e Pai meu, e retíssimos são os teus juízos. É justo que, tendo-me feito juiz dos vivos e dos mortos, dos bons e dos maus, dê aos justos o prêmio de me terem seguido e servido, e aos pecadores o castigo de sua perversa obstinação. Tenham aqueles parte comigo, e nos meus bens, enquanto os outros sejam privados de minha herança, que não quiseram aceitar. Agora, portanto, meu eterno Pai, em teu nome meu, exaltando-te, disponho minha última vontade, que é conforme a tua eterna e divina. Quero que, em primeiro lugar, esteja minha Mãe Puríssima, que me deu o ser humano. Constituo a única e universal herdeira de todos os meus bens de natureza, graça e glória, para que dele seja senhora, com pleno domínio sobre todos. Os bens da graça que, pessoalmente, como pura criatura, ela puder receber, todos lhe concedo efetivamente, e os da glória lhe prometo para seu tempo. Quero que os anjos e os homens sejam seus, que sobre eles tenham inteiro domínio e senhorio, que todos lhe obedeçam e sirvam, e os demônios a temam e lhe estejam sujeitos. O mesmo façam todas as criaturas irracionais, os céus, astros e plantas, os elementos com todas as criaturas animadas que contêm aves, peixes e animais. De tudo a faço, Senhora, para que todos a benignam e glorifiquem comigo. Quero também que ela seja depositária e dispensadora de todos os bens encerrados nos céus e na terra. O que ela ordenar e dispuser na igreja, com os homens, meus filhos, será confirmado no céu pelas três divinas pessoas. Tudo quanto pedi para os mortais, agora e sempre, concederemos a sua vontade e disposição. Quarta parte. Herança dos anjos e dos demônios. Número 1404. Aos anjos que obedeceram tua vontade santa e justa, declaro que lhes pertence o supremo céu como sua habitação eterna, e nela o gozo da clara visão e fruição de vossa divindade. Quero que a gozem perpetuamente em nossa amizade e companhia. Ordeno-lhes que reconheçam minha mãe por sua legítima rainha e senhora, que a sirvam, acompanhem,
assistam e a levem em suas mãos em todo tempo e lugar, obedecendo à sua autoridade em tudo quanto quiser lhes ordenar. Aos demônios rebeldes à nossa vontade perfeita e santa, expulsos e separo de nossa visão e companhia. Novamente condeno-os ao nosso aborrecimento e à privação eterna de nossa amizade e glória, e da visão de minha mãe, dos santos e dos justos meus amigos. Dou-lhes por habitação sempre eterna o lugar mais distante de nosso real trono, as cavernas infernais no centro da terra, com privação de luz, no horror de penosas trevas. Declaro que essa é sua parte e herança, escolhida pela soberba e obstinação com que se insurgiram contra o ser divino e suas ordens. Naqueles calabouços tenebrosos serão atormentados com fogo inextinguível e eterno. Na quinta parte, herança da natureza humana, número 1405. Da natureza humana, com a plenitude de minha vontade, escolho, chamo e reservo todos os justos e predestinados que, por minha graça e imitação, hão de ser salvos, cumprindo minha vontade e obedecendo a minha santa lei. A estes, em primeiro lugar, depois de minha mãe puríssima, nomeio herdeiros de todas minhas promessas e mistérios, bênçãos e tesouros encerrados em meus sacramentos e escrituras. De minha humildade e mansidão de coração, das virtudes da fé, esperança e caridade, da prudência, justiça, fortaleza e temperança, de meus divinos dons e favores, de minha cruz, trabalhos, opróbios, desprezos, pobreza e despojamento. Esta seja sua parte e herança na vida presente e mortal, para que eles, ao escolhê-la, o façam com alegria. Constitua penhor de minha amizade, pois eu a escolhi para mim. Ofereço-lhes minha proteção e defesa, minhas inspirações santas, os favores e auxílios de meu poder, meus dons e justificação, segundo a disposição e amor de cada um. Serei para eles pai, irmão e amigo, e eles serão meus filhos, meus escolhidos e amados. Por estes títulos, os nomeio herdeiros de todos meus merecimentos e tesouros, sem limitação alguma de minha parte. Quero que participem de minha santa igreja e sacramentos, e deles recebam quanto se dispuserem a receber, que possam recuperar a graça e bens, se a perderem e voltar à minha amizade, renovadas e amplamente lavadas pelo meu sangue, que todos se valham da intercessão de minha mãe e de meus santos, e que ela os reconheça por filhos e os ampare como teus. Que meus anjos guiem, defendam, protejam e os levem nas mãos, para que não tropecem. Mas, se caírem, ajudem-nos a se levantar. Na sexta parte, privilégios dos justos, número 1406. Quero também que estes meus justos e escolhidos sejam superiores em excelência aos réprobos e aos demônios, e que estes meus inimigos os temam e lhes fiquem sujeitos. Que todas as criaturas racionais e irracionais os sirvam, que os céus e planetas, os astros com suas influências, os conserve e dê vida. A terra, os elementos e todos os seus animais os sustentem. Todas as criaturas que me pertencem e me servem sejam deles, e os sirvam como a meus filhos e amigos. Sua bênção seja o orvalho do céu e a fertilidade da terra. Quero também ter com eles minhas delícias, comunicar-lhes meus segredos, conversar e viver intimamente com eles
na igreja militante, sob as espécies de pão e vinho, como o penhor infalível da eterna felicidade e glória que lhes prometo. Faço-os dela participantes e herdeiros, para que comigo a gozem do céu em perpétua posse e gozo inamissível. Na sétima parte, herança temporal dos reprovados, número 1407. Aos precitos e reprovados, apesar de terem sido criados para mais elevado destino, permito que sua parte e herança nesta vida mortal seja a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba com todos seus efeitos, que comam e sejam saciados da areia da terra, de suas riquezas, da lama e corrupção da carne e seus deleites, da vaidade e presunção mundana. Para adquirir esta propriedade trabalharam e nessa diligência puseram sua vontade e sentidos. Nela empregaram as capacidades, dons e benefícios que lhes demos. Eles mesmos voluntariamente escolheram o que é falso, detestando a verdade que lhe ofereci em minha santa lei. Renunciaram a que eu gravei em seus corações e a que minha graça lhes inspirou. Desprezaram minha doutrina e favores, ouviram os meus e seus inimigos. Aceitaram seus enganos, armaram a vaidade, praticaram a injustiça, seguiram a ambição, deleitaram-se na vingança, perseguiram os pobres, humilharam os justos, zombaram dos simples e inocentes, apeteceram a própria exaltação e desejaram elevar-se sobre os cedros do Líbano, na lei da injustiça que seguiram. Na oitava e última parte, herança eterna dos réprobos, número 1408. Tudo isto praticaram contra a bondade de nossa divindade, permanecendo obstinados em sua malícia. Renunciaram ao direito dos filhos que eu lhes adquiri. Por isso, os deserdo de minha amizade e glória. Como Abraão afastou de si os filhos das escravas com alguns dons e reservou sua principal herança para Isaque, o filho de Sara, a mulher livre, assim eu privo os precitos de minha herança, concedendo-lhes os bens transitórios e terrenos que eles mesmos preferiram. Separo-os de nossa companhia, da de minha mãe, da dos anjos e santos, condenando-os aos eternos cárceres e fogo do inferno. Ali, eternamente, sem esperança de libertação, terão a companhia de Lúcifer e seus demônios, a quem voluntariamente serviram. Esta é, meu Pai, a sentença que pronuncio como juiz e cabeça dos homens e anjos, o testamento que disponho para minha morte e efeito da redenção humana. A cada um remunero com o que por justiça lhe pertence, conforme as próprias obras e o decreto de tua incompreensível sabedoria, na equidade de tua retíssima justiça. Até aqui as palavras de nosso Salvador crucificado a seu eterno Pai. Este mistério ficou selado e guardado no coração de Maria Santíssima, como testamento oculto e fechado, por sua intercessão e disposição. Desde aquela hora iria sendo executado na Igreja, como até então viera sendo executado pela ciência e previsão divina, onde todo o passado e o futuro estão juntos e presentes. Levanta-te, Senhor Deus, com teu poder e afugenta os inimigos da tua igreja. Apavora, Senhor, os inimigos que te odeiam e os espíritos do mal se humilhem na tua presença.
como a fumaça que no ar se desvanece. Assim se dispersem todas as forças do mal, como a cera que ao calor do fogo derrete. Diante do fogo do amor do Senhor todo mal se derreta. Jesus, 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 Jesus. Em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus. Cura, Jesus, cura, Jesus, liberta, Jesus, liberta, Jesus. Em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus. Abençoa as famílias do nosso Brasil, Senhor Jesus. Conforta os teus doentinhos, Jesus. Comunica a tua saúde aos corações arrependidos. Desamarra os que estão presos pelas forças do mal. Quebra os grilhões que causam as doenças, Jesus. Dá coragem aos desanimados. Alegra os deprimidos. Consola os decepcionados, Senhor. Comunica a tua esperança aos que choram. No teu evangelho, Jesus, tu revelastes que de ti sai uma força que cura. Irradia esta tua força que cura agora, Jesus, sobre todo o teu povo brasileiro. Cura todas as enfermidades, Senhor. Cura o teu povo, Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.